Oi pessoal, aqui é a Nina e o vídeo de hoje é um vídeo super diferente, muito especial aqui desse canal, porque não sou eu que vou indicar livros pra vocês. Primeiro eu quero pedir desculpa que eu tô gravando aqui meio no improviso, tá tendo uma obra aqui no muro do meu prédio, eles estão usando a britadeira direto, então tá bem difícil conseguir. Hoje é feriado, quarta-feira de feriado, então eu imaginei que não teria britadeira, mas tinha. Eles estavam usando britadeira até agora, então eu já estava conformada que eu não conseguiria gravar e começou a chover. Então eles pararam por um pouquinho enquanto tá chovendo. Eu resolvi gravar de qualquer jeito aqui para não ficar sem essa parte. Porque o foco do vídeo de hoje não sou eu. Eu convidei uma pessoa e pretendo, convidar várias, já tenho uma listinha para indicar livros para vocês. A ideia desse quadro, digamos assim, surgiu dos vídeos da Ana Lu Bussolari. Eu vou deixar algum desses vídeos dela aqui embaixo, em que ela convida amigas, enfim, pessoas da vida dela que gostam muito de ler. Pausa para eu abrir a porta pro meu gato que quer sair. Então ela convida amigas e pessoas da vida dela que gostam de ler para fazer indicação dos seus livros favoritos ou de indicação, de livros para as pessoas no canal dela. E eu acho muito rico, porque vai além das coisas que estão na minha caixinha, além do meu gosto, além das minhas preferências. Então eu tava desde o ano passado querendo gravar. Eu já tinha a ideia de fazer quando a gente ainda não tinha pandemia, então poderia ser presencial, mas acabou nunca acontecendo. Então, por conta da pandemia, primeiramente, e também da distância física de algumas dessas pessoas, quase todas que eu vou convidar, eu vou fazer à distância mesmo. Então, a primeira pessoa a participar desse quadro vai ser a Mariane. Eu já comentei várias vezes sobre ela aqui. A Mariane é minha amiga da faculdade, a gente entrou juntas na faculdade, mas não foi amizade à primeira vista. Ela, inclusive, não gostava de mim no início. A gente demorou alguns anos pra ficar amiga, mas é uma das minhas melhores amigas. E o nosso gosto literário tem uma parte bem parecida. A gente lê várias coisas em comum, a gente indica livros uma pra outra, mas tem outra parte que é bem diferente. Então, ela gosta, por exemplo, de coisas mais de terror, mais de suspense, que eu já sou muito medrosa. Ela assinava o tag inéditos, eu assinava a tag curadoria, então acho que dá pra entender um pouquinho e eu achei que seria muito legal ter essas indicações diferentes aqui. Então eu só queria fazer essa apresentação, agora eu vou colocar o vídeo com as indicações dela e no final eu volto pra comentar sobre os livros que ela indicou. Espero que vocês gostem. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Mariane. Eu vim falar um pouquinho pra vocês de algumas leituras que eu fiz, gostei muito e trouxe como recomendação pra vocês hoje. O primeiro livro que eu vou comentar aqui com vocês é O Dia em que Selma Sonhou com um Okapi, tá? Esse livro ele veio pela TAG em 2019, se eu não me engano, e ele traz a história da Selma, que é uma senhorinha, e das pessoas que vivem no entorno dela no cotidiano. O ponto central do livro é o seguinte: toda vez que a Selma sonha com um okapi, significa que alguém vai morrer nas próximas 24 horas. E isso é uma coisa que acontece desde que ela era pequena e sempre deu certo. Então chega ali um determinado momento que ela sonha novamente com um okapi e aí começa toda uma preocupação, e a se desenvolver a história de que quem que vai ser a pessoa que vai morrer nas próximas 24 horas por conta do sonho dela. Esse livro, ele, por mais que ele trate de um assunto delicado, que é a morte, ele também trata muito assim sobre amor, sobre o convívio com as pessoas do nosso dia a dia. E por mais que ele trate desses assuntos, como eu falei, a morte, que é um assunto delicado, muitas vezes um tabu para muitas pessoas, ele tem uma leitura gostosa, assim, ele é um livro muito fluido e muitas vezes ele, em algumas partes, ele é até bem engraçado, assim, bem cômico. Então eu recomendo, é uma leitura muito gostosa de ser feita. O segundo livro que eu trouxe é Cuco, da Julia Crouch. Esse livro eu li ele há muito tempo, tá? Mas a história dele basicamente trata de duas amigas, que é a Rose e a Polly. E a Polly, ela perde o marido recentemente, ele falece. E a Rose, com a intenção de ajudar, de acolhimento assim, com essa amiga, ela convida a Polly e os filhos para passarem um tempo na casa dela com a família dela. Então, aí começa o enredo da história, porque a Polly, ela chega na casa da Rose e ela vai ficando e nunca vai embora. Então a Rose, ela começa a se questionar o que ela deve fazer. Se ela expulsa a Polly da casa dela, se ela tenta chegar e conversar
e, enfim, começa a ter um pouco de conflito, assim, com essa relação, né, das duas famílias ali convivendo juntas e uma não entendendo que tem que ir embora. Então, a Rose, ela começa a se questionar, assim, e se eu expulsar ela daqui, o que poderia acontecer? E se eu chegar e conversar, né, tentar fazer ela ir embora? Ou, por exemplo, assim, e se eu mandar ela embora, o que será que os outros vão pensar de mim? Né? O que o meu marido vai pensar de mim? Então a Rose, ela começa a conviver com esses conflitos e aí a história se desenrola. Uma coisa bem interessante desse livro é o título, tá? Que inclusive faz jus, né, por conta disso. Cuco, que é o nome do livro, também é o nome de um pássaro, que esse pássaro ele age de uma forma muito interessante na natureza. O que acontece? A fêmea, né, do pássaro cuco, ela põe o ovo dela no ninho de um outro pássaro e para manter a quantidade de ovinhos iguais, ela pega e tira um ovo que já estava lá e come, né, para se alimentar. Então, por que ela faz isso? Para ela não ter que fazer o ninho, né, para botar o ovo e também não ter que chocar ali para nascer a cria dela. Ou seja, ela coloca o ovo dela em outro ninho para que outro pássaro faça o trabalho maior, né? E quando aquele ovinho do cuco nasce, porque ele é o primeiro a nascer, tá? O cuco, ele nasce, se não me engano, leva uns 12 dias pra nascer a criazinha. Então, quando ele nasce, a mãe adotiva, vamos dizer assim, começa a alimentar ele e nem se dá conta que ele não é uma cria dela mesma. Então, ela começa a alimentar, ele vai crescendo, vai ficando forte e quando ele já tá forte o suficiente, né, ele pega e joga os outros ovos do ninho pra fora, pra quebrar mesmo e não ter outros pássaros no mesmo ninho, para que ele ganhe mais alimento, fique mais forte e consiga seguir somente ele sem concorrência, vamos dizer assim. Então, a gente pode dizer que o cuco, ele é um pássaro parasita, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a história do livro. Recomendo muito essa leitura, ela é muito legal. O próximo livro não é um livro só, são vários contos, tá? Histórias extraordinárias do Poe. Esse livro aqui, ele é sensacional, tem vários contos, né, dentro dele. Bom, acho que muitas pessoas sabem que o Poe, ele é conhecido por ter histórias assim mais góticas e macabras, né? Então, quando eu li esse livro, claro que eu não li ele de cabo a rabo, né? Porque são várias historiazinhas. Mas várias vezes que eu peguei ele pra ler, na noite do dia que eu li o livro, eu tive pesadelo com as histórias, porque é tudo muito tenso mesmo. Tem uma história que eu achei ela, por mais que ela seja macabra, ela é cômica, ela é engraçada, que o nome é Pequena Palestra com uma Múmia. Que as pessoas na história, elas literalmente conversam com uma múmia, tem um diálogo. Então, assim, é uma coisa que é muito estranha, ela chega a ser um pouco macabra, mas não deixa de ser engraçado, porque é uma coisa muito real que acontece, né, na história. E o outro conto que eu achei, assim, muito bom, é um dos meus preferidos, só que esse, assim, me dá arrepio só de lembrar, é O Poço e o Pêndulo. Só de falar pra vocês, eu já tô encolhendo a barriga, assim, porque realmente ele assim, dá uma agonia quando você tá lendo, sabe? E por último, o terceiro desse livro que eu gostei muito é A Máscara da Morte Rubra. Esse é muito tenso. Se vocês forem ler, eu não recomendo que vocês leiam ele à noite antes de dormir, porque ele me causou muito pesadelo, esse conto, tá? Mas no geral, eu gosto muito, assim, dessas histórias que são de tirar o fôlego, e por mais valeu a pena ter o pesadelo de noite, acho que valeu super a pena, recomendo muito esse livro. Bom, o próximo livro que eu trouxe pra vocês é o Virando a Própria Mesa, do Ricardo Semler. Esse é um livro mais voltado para negócios, assim, para uma ótica mais empresarial, né? Mas quem gosta, eu sugiro muito que leia. Ele traz a história do próprio Ricardo Semler, que desde criança, né, conta como que foi a infância dele, a época na escola, as coisas
que ele desenvolvia, que ele fazia, até que um momento ele começou a trabalhar na empresa do pai dele, e ele trouxe uma visão completamente diferente, assim, mudou completamente a cultura da empresa, a forma de agir, a forma de pensar, e isso fez com que a empresa saísse de uma situação de crise que estava vivendo, uma assim, quase falência, e se tornasse uma empresa super bem conceituada, né, que inclusive é a Senco, a empresa dele, né, do Sandler. Esse livro, eu acho que o ponto principal não é nem a questão da história, de como ele fez isso, sabe? Mas são situações cotidianas que a gente encontra no nosso trabalho, que a gente tem que... a gente passa todo dia em qualquer empresa, em qualquer emprego que você vai ter, você vai lidar com várias pessoas, então você vai encarar várias situações que muitas vezes você vai ter que fazer esse gerenciamento de conflito e vai ter que contornar a situação, né, de alguma forma e tentar extrair o melhor de cada situação. Basicamente, eu acho que esse é o ponto central que o livro traz pra gente, tá? Bom, por último e não menos importante, na verdade, eu deixei esse aqui pro final porque é o que eu mais gosto mesmo, assim, esse livro não tem um defeito pra colocar nele, eu amei ele inteirinho, é O Bom Filho. Eu não sei pronunciar o nome do autor, então eu não vou fazer essa ousadia aqui, tá? Mas esse livro ele também veio pela Tag, foi o primeiro livro que eu li da Tag, na verdade, e eu li esse livro em uma noite, porque eu comecei a ler e eu não consegui parar de ler, de tanto que ele prendeu a atenção, tá? O que é a história desse livro? Ele traz a história de um rapaz, que é o Eugene. Ele é um jovem que ele tem uma carreira assim, muito promissora como nadador, porém ele sofre de epilepsia, então isso acaba estragando essa carreira dele, né? Acaba condenando de certa forma. Ele sofre de epilepsia desde que ele era pequeno. Então ele tem essas crises com frequência e um certo dia ele acorda de manhã no quarto dele, né, na casa que ele mora com a mãe dele, e ele sente cheiro de sangue. Só que ele pensa que, o primeiro pensamento que ele tem, assim, é que foi mais uma crise epilética que ele teve e, enfim, tudo passou, né? Ele vai se recuperar ali, tomar a medicação dele e seguir o dia dele. Porém, quando ele se recupera e sai do quarto, ele encontra a mãe dele no chão, morta. E aí ele começa ele se desespera, né? Porque imagina você encontrar a mãe ali morta no chão. E ele se desespera e ele começa a tentar lembrar do que aconteceu nas últimas horas da noite passada pra tentar entender o que aconteceu. Só que ele não consegue. E assim, conforme vai passando... nisso começa o enredo do livro, né? Conforme vai passando os fatos, ele vai se lembrando de muitas coisas que aconteceram tanto nas últimas horas, nos últimos dias, como de coisas da infância dele. Então, o livro, às vezes, ele mescla um pouco esses tempos, né, do que está acontecendo agora, do que aconteceu lá no passado dele, para que ele consiga juntar todos esses fatos e entender o que aconteceu no final das contas. Assim, como eu falei, ele é um livro que eu não tenho nenhum defeito para colocar. Ele é um livro muito bem descrito. Normalmente, quando o livro tem descrição muito complexa, muito detalhada, eu acabo me perdendo e tendo que voltar. Só que com esse livro não aconteceu isso. Eu li ele de cabo a rabo, assim, e é um livro que realmente prende a atenção. Eu achei sensacional e recomendo muito essa leitura para vocês. Bom, acho que era isso. Até a próxima. Não preciso nem dizer que arrasou, né? Uma youtuber nata. Ela me deu muito menos trabalho para edição do que eu mesma me dou quando eu gravo. Foi super tranquilo. Muito obrigada, amiga, por ter aceitado participar aqui. Eu gostei muito das indicações. Os 2 primeiros eu fiquei muito interessada e eu nunca tinha ouvido falar, nem dela. Ela nunca tinha indicado pra mim, pelo menos não que eu me lembre. E eu já vou atrás. Eu infelizmente não encontrei o da Selma pra comprar. Eu não sei se ele tá esgotado. Se alguém souber, me deixa aqui nos comentários. Mas eu fiquei também super intrigada com a história do Cuco. Parece ser um livro meio tenso. O livro do Edgar Allan Poe, com certeza já ouvi falar, mas eu nunca li. Tenho que criar vergonha nessa minha cara. Eu até tenho um livro, tá aqui, deixa eu pegar pra você, que é a Antologia da Literatura Fantástica,
que eu gosto muito, porque são histórias que, apesar de serem de terror, elas têm muito além disso. Então eu acho que eu ia gostar bastante do livro do Edgar Allan Poe, mas eu não criei coragem ainda pra pegá-lo. O quarto livro que ela indicou é super fora do que eu costumo ler, né? Então eu acho que é uma indicação legal pra quem gosta desse tipo de livro. E inclusive foi uma coisa que ela falou, né? Ela falou, eu tinha separado alguns livros e vi que alguns deles você já fez até vídeo. Então ela resolveu falar dos que eu ainda não falei, pra não ficar repetitivo e pra conseguir trazer coisas mais novas pra vocês. Então eu achei isso muito legal da parte dela também. E por fim, O Bom Filho, ela já me falou várias vezes. Assim que chegou esse livro, ela leu e já ficou bem obcecada. E eu já vi bastante gente elogiando, então eu tenho bastante curiosidade por esse. Vou tentar encaixar nas minhas próximas leituras. Me conta aqui o que vocês acharam desse tipo de vídeo, né? Se vocês gostam desse formato, se vocês já leram ou o que vocês acharam dos livros que ela indicou. Também deixem aí comentários positivos pra ela, que eu achei que ela mandou super bem pra quem não tá acostumada a gravar. E é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.